Amir, o governo tenta equiparar um acerto de contas, uma reforma muito pífia que foi apresentada ao Congresso. Enquanto isso, politicamente, ele consegue se sustentar. A crise de saúde é terrível, com mais de 90 mil mortos. Ele tenta se esquivar jogando esse problema para os governadores. O apoio de R$ 600 à população, que foi, na realidade, uma conquista, uma briga, uma batalha da oposição e dos deputados lá no Congresso, associado com outras correntes, mesmo de direita. No entanto, ele consegue capitalizar isso como se fosse dele essa ajuda à população. A população, de um modo geral, também parece enxergar desta forma. Enfim, Queiroz teve um problema que foi liberado, basicamente teve um ganho no judiciário a corrente dele. O Aras vai para cima da Lava Jato, na briga com o Moro, que ele vê o Moro como o grande adversário a ser batido. O Gilmar Mendes joga a suspeição do Moro só para depois da pandemia. Enfim, amigo, temos um cenário para lá de confuso no país e com um horizonte que a gente vê que já se discute para 2022, com o Bolsonaro ainda resistindo. Como você vê tudo isso, amigo? Há sempre uma dinâmica, né, Henrique? As coisas vão mudando e mudam de forma, às vezes, surpreendente. A gente vê que ocorreram, nos últimos 2, 3 meses, um monte de ações e de fatos que poderiam jogar o Bolsonaro para uma queda na avaliação das pesquisas, mas não foi isso que aconteceu. Ele tem uma certa resiliência, ou seja, consegue se manter no nível de cerca de 30%, de ótimo e bom nessas avaliações dessas pesquisas. O que eu acho que marca um pouco essa situação são duas coisas. O fato dele ter feito uma versão para a pandemia, que, como você falou, já causou mais de 90 mil mortes no país, o fato dele ter dito que isso, por decisão do Supremo Tribunal Federal, passou a ser uma responsabilidade exclusiva, como ele usa isso, de governadores e prefeitos. E que, se fosse por conta dele, as coisas seriam diferentes. Não estariam morrendo tantos, porque estariam tomando a tal da hidroxicloroquina. Parece que ele é o maior garoto propaganda desse pseudo-remédio. Do ponto de vista médico, saúde, é mais perigoso ainda por questões cardíacas do que como alguma comprovação de resolver o problema do coronavírus. Mas, em parte, essa versão que ele coloca como governadores e prefeitos responsáveis pelas mortes, ele está se colocando como o paladino da briga pelo emprego. Ele fala que ou volta-se para o trabalho e começa uma atividade normal, a questão do desemprego vai se agravar. E aí muita gente está voltando para trabalhar, não só pelo que o Bolsonaro falou, mas também, psiquicamente, é muito complicado você ficar 2 meses, 3 meses em quarentena. Então, muita gente está voltando, muita gente está se contaminando, principalmente o pessoal mais pobre, e os governadores e prefeitos, diante da pressão dessa população que está indo para o trabalho não porque quer, mas porque precisa, para não ficar desempregado, para ter pelo menos um mínimo a receber, essa população está voltando para casa e podendo contaminar o restante da família. Isso é a questão grave. Mas você tem também a questão dos R$ 600. R$ 600 parece que chegou a atingir mais de 50 milhões de pessoas, que não teriam nada. Então, há que considerar que isso influenciou as pesquisas, principalmente no Nordeste, muito atingido com esses R$ 600. E permeando os R$ 600 e essa história do paladino do emprego com a responsabilidade pelas mortes aos governadores e prefeitos, você tem as fake news poderosas presentes nas redes sociais, comandadas
pelo gabinete do ódio, que, como todos sabemos, é através do filho Carlos Bolsonaro que funciona um monte de pessoas, robôs, trabalhando com dinheiro de empresários bolsonaristas nas redes sociais, propagando sempre a mesma história, as mesmas respostas às situações que estão sendo atravessadas. Agora, a gente tem que tomar cuidado e não supervalorizar esses resultados. Se a gente olhar para trás, ele estava com perto de 30% e era considerado nas versões como o presidente mais mal avaliado nesses começos de mandato. Eles citavam a Dilma com 45%, o Lula com 69% e fumaça, Fernando Henrique com 50% nesse tempo e ele com os 30%. Até o Collor também estava numa situação até um pouco melhor do que o Bolsonaro. A gente tem que tomar cuidado. 30% tem essas explicações que eu estou colocando, mas tem também um índice baixo. E muitas vezes as eleições são resolvidas no segundo turno e as pessoas votam no menos pior. Muitas vezes não é a favor do fulano, mas votam porque o menos pior é esse, então eu vou votar nesse. Olha, os 30% que ele tem, de ótimo e bom, são de bolsonaristas mesmo, que não vão mudar o seu voto. Mas os restantes não são bolsonaristas. E pode ficar no polo oposto. E aí, quem vier disputar o segundo turno, se for menos rejeitado, pode levar, pode ganhar. E aí surge uma preocupação, principalmente para a esquerda, que é que quem figura como oposição ao Bolsonaro é o Sérgio Moro, em segundo lugar. Então, o risco para a esquerda é que, se fosse o cenário de hoje, quem estaria indo para o segundo turno seria o Sérgio Moro para disputar com o Bolsonaro. E não teria um representante da esquerda, que é o que daria uma competição ideologicamente mais forte do que essa entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro.